Quando eu tinha 12, 13 anos de idade, eu recebi uma das piores notícias da minha vida. É aquele dia que você recebe uma notícia, parece que o sol perde o brilho, a vida parece que perde sentido. E aquela claridade que estava diante de você agora vira um breu. Foi o dia que eu fiquei mais triste em toda a minha vida. Foi o dia que um médico virou para mim, olhou dentro dos meus olhos e disse: você será estéril. Você não vai poder ter filhos. A possibilidade de você ter filhos é como você ganhar na Mega Sena. Eu fiz um exame onde foi diagnosticado que meu organismo estava produzindo muito poucos espermatozoides. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia onde meus testículos, quando eu nasci, ele não desceu, ele ficou por dentro da barriga. Eu fiz uma cirurgia, desceu os testículos e ficou tudo legal, mas meu organismo não foi produzindo espermatozoide suficiente a ponto de engravidar uma mulher. Por mais que eu estava entrando na minha juventude, aquilo impactou eu tremendamente, mas encheu eu de uma tristeza tão grande que eu chorei. Por mais que eu era jovem, eu sabia que um dia eu seria um adulto, que eu teria uma esposa e que eu queria de fato construir uma família. Aquele dia eu me deparei numa situação que eu não tinha uma outra opção a não ser confiar em Deus. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo de número 1, versículo de número 37, porque para Deus nada é impossível. E foi a partir daí que eu comecei a buscar incansavelmente a Deus e incansavelmente acreditar em transformar o impossível para possível. Olá, me chamo Fernando Vasconcelos, seja bem-vindo ao meu canal. Esse canal aqui eu falo sobre vendas na internet, marketing digital e hoje eu vou trabalhar um pouco de storytelling, te mostrar um pouco da minha história, porque o meu sucesso de vendas na internet, ele se baseia em um pilar muito importante que é confiar em Deus, transformando o impossível em possível. E nunca na minha vida eu vou tirar toda a glória dos meus negócios, toda a glória do meu sucesso depende exclusivamente desse pilar que é confiar em Deus. Tem pessoas que nascem já com talentos, nascem em uma família rica ou nascem perto de pessoas que têm um QI. QI não é inteligência, é quem indica ele para alguma empresa. De fato, eu vim de uma família humilde que nunca me deixou faltar nada, que me mostrou o melhor caminho, porém não tinha condições financeiras para estar pagando que seja uma faculdade ou me colocando numa escola particular durante toda a minha jornada. Mas mesmo assim, para pessoas improváveis como eu, consegui ter sucesso na vida, me tornando uma pessoa hoje cujo patrimônio é o suficiente para mim ter uma qualidade de vida superior a mais que 98% de todos os brasileiros, onde eu consegui conquistar bens financeiros, um casamento legal e essa palavra desse médico eu transformei o impossível em possível baseado na minha confiança em Deus. Então se você já está aqui, já curte esse vídeo para que esse vídeo chegue em outras pessoas e já inscreva no canal. Meu objetivo com você nesse vídeo é fazer você confiar em Deus para colocar os seus caminhos na direção de Deus, para que seus negócios dê certo, para que a sua vida prospere, para que você vá para um melhor caminho, para que você não erre em alguns pontos por achar que você é o cara. Nossa visão ela é muito limitada, nós enxergamos somente até aqui, mas quando nós colocamos nossa confiança em Deus, o horizonte nosso, ele amplia, porque Deus enxerga muito mais além. Deus tem um sonho para mim, Deus tem um sonho para você, mas a gente confia demais nos nossos braços, nas nossas forças, e Deus quer que você confie nele, para que o autor da sua história não seja você, o autor da minha história não seja eu, mas para que Deus possa escrever a sua história. Talvez até hoje aqui você foi o autor da sua história, escrevendo, confiando em você mesmo. Aí você foi batendo a cabeça, ou talvez você conseguiu prosperidade, ou talvez você conseguiu realizar todos os seus sonhos, que ótimo. Mas a grande maioria das pessoas não são assim. São pessoas como eu que
às vezes nem tudo dá certo. Nós temos uma opção: escolher confiar em Deus. Mateus, capítulo de número 19, versículo 26, tem um versículo que fala muito legal, fala assim: para os homens isto é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, mediante a esse versículo, tem coisas que parece que assim, não vai dar certo, mas quando você confia em Deus, dá certo. Quem diria que Davi seria o rei de Israel? Quem diria que Moisés, aquele que tinha dificuldade de falar, ele seria o libertador do Egito? Então, se você é uma pessoa que quer que seus negócios dê certo, quer que sua vida seja colocada tudo no eixo, talvez você está com um diagnóstico médico que não agrada os seus olhos, não agrada você. Talvez você está com uma situação que realmente precisa, eu digo assim, do dedo do sobrenatural. Então eu vou te contar. Quando eu tinha 13 anos, eu recebi esse diagnóstico. Fiquei muito triste. Chorei pra caramba. Chorei demais. Mas decidi então, de fato, confiar em Deus. Entreguei minha vida para Deus e, de fato, comecei a estudar a Bíblia. E comecei. Quando eu formei o segundo ano, eu ganhei meia bolsa de faculdade de medicina. Mas tinha um problema. Eu não tinha condição para pagar a outra metade da bolsa. Então eu não optei por esse caminho, por mais que naquela época era o meu sonho se tornar médico. Uma, porque eu sabia que médico ganhava muito dinheiro. E segundo, que eu queria também uma solução para aquele problema de saúde que eu tinha, porque eu não poderia ter filho. Então eu falei, eu vou estudar para medicina para que eu ache alguma solução para que eu possa ter um filho. Então, como eu não tinha condição de pagar a outra metade da faculdade de medicina, eu resolvi estudar teologia. E foi aí que eu saí de Lagoa da Prata, mudei para Belo Horizonte, comecei a estudar no Seminário Teológico Carisma. Estudei por quase 2 anos a Bíblia de segunda a sexta, de 8 da noite até as 10, 10 e meia da noite. Não me lembro de fato o horário exato que acabava a aula. De segunda a sexta. Era estudo da Bíblia com alguns princípios que eu poderia aplicar tanto em negócios como em princípios de liderança. Mas de fato eu me apaixonei por estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. A minha força estava em confiar em Deus, estava em Deus e não estava nos meus próprios braços. Eu estava com um problema, não poderia ter filhos. Eu estava com esse problema. Quando eu fui para a faculdade lá em Belo Horizonte, eu também não tinha dinheiro para pagar a teologia, mas por eu confiar em Deus, Deus foi abrindo as portas. Eu trabalhava de dia e conseguia dinheiro para me pagar meus estudos à noite, e foi uma bênção e deu tudo certo. Mas o que ressalta aqui, o que era impossível perante um homem de ter filhos, pouco tempo depois que casei, através das minhas orações, das orações da minha esposa, e eu também pesquisando na internet, eu descobri que tinha fertilização in vitro, e foi com isso que eu procurei uma clínica em Belo Horizonte, fizemos o tratamento e pouco tempo depois eu consegui ter o meu filho de DNA meu, da minha esposa, e aquilo que era impossível, entre aspas, para o homem, agora se tornou possível. Naquela época que o médico me deu aquele diagnóstico, eu fiquei triste pra caramba. Mas o dia que meu filho nasceu, toda aquela tristeza sumiu, toda aquela tristeza desapareceu, e agora eu comecei a entender que vale muito a pena servir a Deus. Não tô falando que se você servir a Deus, confiar em Deus, tudo vai dar certo. Não funciona dessa maneira. Mas melhor servir a Deus, confiar em Deus, do que confiar em nós mesmos. O que eu quero te ensinar através desse vídeo, indiferente da notícia, da sua situação que você está vivendo hoje, é possível uma mudança. E foi a partir disso que em todos os meus negócios, principalmente com vendas na internet, em liderança, montar empresa, eu decidi a não confiar em mim mesmo, a confiar em Deus, deixar Ele ser o Senhor da minha vida e não o Salvador. Existe diferença quanto a isso. Quando você está nadando, se um dia você estiver afogando, qualquer pessoa pode ser o seu Salvador. Não interessa a cor da pessoa, a origem, o modo que ela fala ou a roupa que ela veste. Você está afogando, qualquer pessoa pode ser o seu Salvador. Mas Senhor, Ele é um pouco diferente. Senhor é aquele que dita as regras e você obedece. Senhor é aquele que te dá um norte, aquele que escreve a sua história, aquele que você obedece. Então, a partir daí, eu mudei o conceito de Jesus,
de Deus ser somente o meu Salvador, para Ele também ser o meu Senhor e conduzir tanto a minha vida profissional, a minha vida financeira, a minha vida pessoal e os meus negócios. E também, quando você segue por essa linha, não significa que tudo vai dar certo. Nem tudo vai dar certo, mesmo servindo a Deus. Mas no final você entende que valeu a pena aquele processo. Davi, quando ele foi chamado e escolhido por Deus para ser rei de Israel, Davi sofreu pra caramba. Davi foi para o palácio, aonde foi treinado por Saul e toda a sua equipe lá de Saul, mas um dia Saul se irou com Davi, quis matar ele, então Davi agora começa a fugir de onde Deus colocou ele. Então, mesmo você estando no centro da vontade de Deus, não significa que tudo vai dar certo, mas tem um propósito, porque no final, Davi de fato cumpriu o chamado dele. Davi foi próspero, Davi foi abençoado, e por mais que Davi era escolhido de Deus para ser o rei de Israel, ele não atropelou o processo, ele esperou o tempo. Teve uma passagem na Bíblia que fala que Davi teve a oportunidade de matar Saul, porém Davi sabia que não era aquilo que era para ele fazer, e mesmo ele tendo a possibilidade de matar Saul que o perseguia, Davi sentiu paz no coração de não cometer tal crime, a ponto de deixar o tempo e o processo. Isso é estar no centro da vontade de Deus, deixar que Deus seja o Senhor da vida. Moisés, quando estava a caminho da terra prometida, a equipe lá de Faraó, todos os soldados, juntamente com Faraó, começou a perseguir Moisés. E Moisés agora, que era um homem que confiava em Deus, se depara com um problema gigante. Ele se depara diante do Mar Vermelho. O Mar Vermelho está lá à frente dele, onde não tinha como ele passar com aquele povo que ele estava conduzindo. E Faraó, junto com os soldados, agora estava chegando perto deles para matar eles, porque eles tinham fugido do Egito. Mas a confiança de Moisés em Deus, mediante ao propósito que Deus tinha para aquela nação e para aquele homem, fez com que o Mar Vermelho se abrisse, e naquele momento, o que era impossível se transformou em possível. O povo de Deus, juntamente com Moisés, atravessou o Mar Vermelho, e quando todos os soldados e Faraó estavam atravessando o Mar Vermelho, ele foi e engoliu todo aquele povo, matando. O que eu quero te ensinar nesse vídeo: confia em Deus. E mesmo quando nada estiver dando certo, quando estiver no beco sem saída, ainda assim vale a pena confiar em Deus. Nesse canal eu falo muito sobre empreendedorismo, ensino as pessoas a ganharem dinheiro da casa dela, vendendo produtos físicos, dando norte. Mas o segredo de ser próspero, o segredo de ganhar dinheiro, o segredo do sucesso não está em talentos e habilidades que eu digo que eu vou agora aprender a mexer no computador. Tá muito mais do que isso. Tá muito mais, são princípios que a pessoa tem que estar enraizada na vida dela, e nada melhor que deixar Deus guiar você. Talvez eu fugi muito do tema do meu canal, que é parte técnica de vendas, mas eu nunca vou me calar e deixar de pregar a palavra de Deus, porque ganhar dinheiro transforma a vida financeira, dá alegria momentânea, mas a verdadeira paz e o verdadeiro sentido da vida está além do dinheiro. E eu nunca vou me calar. Não importa se eu perder seguidor, não importa se as pessoas dão um follow, tipo, deixar de me seguir, eu nunca vou me calar. Eu fui chamado foi para pregar a palavra de Deus. Enquanto Deus não abre as portas para que eu pregue o evangelho, eu vou ficar ensinando pessoas gratuitamente a ganhar dinheiro na internet. Em devido momento eu faço uma mentoria que eu cobro para me manter, para manter o meu negócio, mas toda oportunidade que eu tiver, eu nunca vou me calar de falar da palavra de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 20 fala: e aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder em que nós opera. Se você ficou até aqui, já curte, já inscreva nesse canal e nunca esqueça, confia e entrega sua vida para Deus enquanto ainda dá tempo. Todos vão ter a oportunidade
oportunidade de um dia ser convocado e chamado para servir a Deus. Talvez sua vida não anda por causa de você mesmo, que não tomou uma atitude e uma decisão de entregar sua vida para Deus. E fica buscando resposta em lugar, enquanto você só precisa abrir os seus olhos espirituais e falar assim: chegou a hora de eu servir a Deus. Não sei qual cidade que é você. Eu sou membro de uma igreja batista. Então vai na sua cidade. Toda cidade no Brasil tem uma igreja. É uma igreja batista, uma igreja evangélica. Então procura uma igreja, congrega, visita, mas deixa Deus entrar no seu coração, que Ele quer transformar o impossível para possível. Não estou aqui ensinando que se você servir a Deus, você vai ser rico, você vai ser próspero, mas Ele vai endireitar todas aqueles caminhos tortos que foram construídos por você achar que você era o cara. Porque o dia que eu achei que eu era o cara, eu quebrei a cara. O dia que eu deixei Deus me guiar, as coisas fluiu de uma maneira inimaginável. Então, Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. E se você está precisando ganhar dinheiro da sua casa sem precisar investir em curso, treinamento, eu ensino no meu canal. Tem aqui na descrição um treinamento gratuito, dá para você começar. Não estou associando a pessoa que serve a Deus, ela pode ser próspera em qualquer negócio, mas é uma possibilidade. Você que está precisando de um trabalho, uma renda extra também. Eu não vou te cobrar nada por isso, é 100% gratuito. Vou dedicar o início desse ano 100% em ajudar pessoas com treinamento gratuito. E é isso aí. Até a próxima. Beijo no coração.